5 passos de Jael. Shalom, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus. Hoje, o nosso Café com Celeste são os 5 passos de Jael. Jael é uma mulher da Bíblia que Deus usou para mudar a história. Não sei se você já leu a história de Jael. Eu vou deixar alguns textos aqui, onde você possa meditar nessa palavra. Antes de mais nada, pega sua caneta, pega seu caderno. Sabe que eu sou mulher do caderno. Quem me conhece sabe. Pessoal, anote, porque às vezes temos tendência a esquecer as coisas. Texto base que eu vou usar está lá no Juízes, capítulo 4, versículo 17 a 22. E Juízes 5, de 24 a 27, e vamos também ter textos que vão apoiar a palavra, que está em Juízes 4, 1, 3, Juízes 5, 6, 9, Salmos 14, 41, Provérbios 21, 31 e Romanos 8, 31. Amém? Pegou? Irmãos, vamos falar primeiramente do discernimento espiritual baseado na vida de Jael. Vamos falar do posicionamento, vamos falar da coragem para agir e vamos usar o que está nas mãos do Senhor, mas também o que está nas nossas mãos, que o Senhor já nos entregou. E por quinto, vamos finalizar o que Deus começou. Amém? Pegou a chave? Irmãos, eu vou falar da vida de Jael, mas é como se eu vou estar falando da minha própria vida. E o contexto espiritual dessa palavra, irmãos, Israel, naquele tempo, vivia um ciclo que se repetia, sabe? Vivia no pecado, vivia na opressão, mas eles também, às vezes, faziam clamores e eles tinham libertação. O povo estava por volta de 20 anos oprimidos por Jabim. Leia o texto para entender. E o rei de Canaã, gente, Jabim era o rei de Canaã. E ele tinha um exército que era comandado por Cícera, um homem violento, um homem estrategista de guerra. Pessoal, Débora, você já ouviu falar da profetisa Débora? Débora profetiza e juíza. E Débora recebe uma direção do nosso Deus. Baraque lidera o exército de Israel. E Cícera foge da batalha e entra na tenda de uma mulher chamada Jael. Irmãos, a história da libertação muda fora do campo de batalha tradicional. Pegou a chave? Vamos ler o primeiro texto. Vou ler com vocês. E como são vários textos, eu vou deixar que vocês meditam, assim como eu já indiquei no início. Mas vamos ler o primeiro texto para poderem entender um pouco. Juízes 4, de 17 a 22. Jael mata a Cícera. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, Queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, Queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca de tenda
e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Amém, pessoal? Vamos agora à meditação. Vamos parar por aqui com leitura. Eu deixo vocês meditar depois nos outros versículos, nos outros capítulos e versículos que eu deixei para vocês, que são essenciais para que vocês possam entender a história toda. Pessoal, já falamos do contexto histórico espiritual, né? Que Israel vivia um ciclo repetido, eles viviam sob pecado, sob opressão, eles clamavam e eles recebiam libertação. E por mais de 20 anos, o povo foi oprimido por Jabim, rei de Canaã, cujo exército era comandado por Sísera, um homem violento, esse homem, né, que acabamos de ler, que foi morto por Jael. Jael pegou um martelo, pegou uma estaca, usou essas duas armas e matou ele. Pessoal, segundo, nós vamos entender quem era Jael, né? Acabamos de ler e você já deu para entender já um pouco. Jael era mulher de Eber, o queneu. Ela vivia em tendas, né? Na época era só tendas, praticamente. Ela não era israelita, ela não era profetisa, ela não era guerreira. Humanamente, tá? Humanamente falando, ela era uma mulher considerada insignificante, mas espiritualmente ela era uma mulher disponível. Vocês estão pegando? Irmãos, olha só, em 1 Coríntios 1:27, a palavra fala: escolheu o Senhor coisas fracas para confundir as fortes. Entenderam? Agora chega o momento da decisão. Sísera pede abrigo, ele pede água, mas ela dá leite em vez de água. E houve silêncio durante esse tempo e houve também proteção de Deus. Pessoal, leia Juízes 4, de 18 a 19, para entender, porque tem uma chave muito importante nesses capítulos. Jael precisou ter discernimento. Gente, primeira coisa que nós temos que tirar desses 5 passos é discernimento espiritual. Ela teve discernimento, mas junto com discernimento veio a sabedoria. Os dois vão junto, sabedoria e discernimento. Aliás, discernimento e sabedoria, mas também, sem deixar para trás, a obediência, pessoal. Ela obedece. Olha só, a obediência à cultura, à neutralidade ou ao propósito de Deus. Entenderam? Porque muitas vezes eu falo da cultura, eu vivo na Suíça, eu vejo muitas culturas aqui. Tem povo cabo-verdiano, tem povo angolano, tem povo brasileiro, português, espanhol, tem um monte de gente. E cada um tem sua cultura. Só que nós, estando aqui na Suíça, nós devemos obedecer à cultura da Suíça. Suíça tem uma lei a ser respeitada, tem uma cultura, cada um tem sua fé. Por exemplo, eu vivo a minha fé, sou evangélica, eu vivo a minha fé. Tem famílias que católicos, vivem a sua fé. Ninguém impede ninguém de viver, só que nós devemos respeitar, obedecer à cultura da Suíça, né? E olha só, o ato profético de Jael, que acabamos de ler agora, que está em Juízes 4:21. Gente, ela usa um martelo, que é uma ferramenta comum, entenderam? E depois ela usa uma estaca da tenda,
Entenderam? Que é algo cotidiano, uma estaca da tenda. Lá em Cabo Verde, um monte de gente trabalha com estaca. Estaca para segurar pó de mandioca, estaca para segurar ramos de batata doce, estaca para animais, amarrar cabra, amarrar porco. Tem um monte de estaca em toda parte, entenderam? E eu imagino que naquela época assim também era, e ela tinha isso à disposição. O instrumento não era um instrumento sagrado, pessoal. Uma estaca e um martelo não era sagrado, mas a obediência era, entendeu? A obediência era sagrado e ela não gritou, ela agiu em silêncio, mas ela também não hesitou, ela agiu no tempo certo. Vocês estão pegando até aqui? O tempo certo, gente. Olha o posicionamento, ela se posicionou. Irmãos, Jael e a profecia se cumpriu, a profecia se cumpriu através de Jael. Juízes 4:9 fala: o Senhor venderá Císera nas mãos de uma mulher. Juízes 4:9. O Senhor venderá Císera nas mãos de uma mulher. E assim foi, gente, a profecia se cumpriu. Débora foi quem profetizou e Jael executou a profecia. Quem recebe a profecia, pessoal, nem sempre é quem cumpre. Entenderam? Eu posso receber uma profecia, mas talvez seja meu filho a cumprir essa profecia. Não sei se vocês estão pegando a chave. Irmãos, Juízes 5:24 fala: bendita seja Jael entre as mulheres de desconhecida. Gente, de desconhecida. Ela foi exaltada, ela foi lembrada eternamente na palavra de Deus, porque ela faz parte das mulheres da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Pessoal, 5 passos para o caminho de Jael. Primeiro, discernimento espiritual. Ela percebeu que aquele homem não era apenas um fugitivo, mas era um inimigo do propósito. Tá pegando a importância de ter um discernimento espiritual? Medita em 1 Coríntios 2:14. Segundo passo, posicionamento. Eita glória, olha a importância. Ela não ficou neutra. Neutralidade em tempos de guerra espiritual é escolherada. Pessoal, eu vivo num país neutro, a Suíça. Mas se a Suíça ficasse calado em tempos de guerra, eles estão fazendo uma escolherada. Porque se você não apoia o amigo, você está contra ele. Você também é inimigo. Quem cala, consente, né? Então é isso, gente. Muitas vezes temos que discernir, mesmo que somos pessoas neutras, mas existem situações que nos faz sair dessa neutralidade para que o propósito de Deus possa se cumprir. Pegou a chave? Leia Josué 24:15. Olha que eu estou dando a chave e os versículos. Terceiro passo, coragem para agir. Gente, tem que ter coragem. Expulsa esse medo esse espírito de medo de você. Você tem coragem. Espírito de coragem, espírito de poder. Ela venceu o medo no homem, o medo do homem, para obedecer a Deus, entendeu? Porque o medo não vem de Deus, são espíritos imundos que amedrontou as pessoas. Pessoal, medita em Salmos 56:3-4. Pegou? Quarto passo, usar o que está nas mãos. Ela usou uma estaca e um martelo porque ela tinha isso nas mãos. Deus não pediu o que ela não tinha. Isso é para que você pegasse essa chave. Deus nunca te pede aquilo que você não pode dar. Se Deus está te pedindo algo, é porque você pode doar. Entendeu? Tá pegando? Irmãos, pega a chave porque é tremenda essa palavra. Êxodo 4:2, medita. E para finalizar, quinto passo, nós vamos finalizar com o que Deus começou. Ela não deixou o inimigo acordar. Tá pegando? Ela não deixou o inimigo acordar. Colossenses 2:15. E para que você pudesse aplicar na sua vida, na sua rotina,
Existem batalhas, gente, eu falo por experiência, eu prego o que vivo, vivo o que prego. Quando eu prego essas mulheres da Bíblia, são mulheres que eu me identifico com um ponto ou com um outro. Existem batalhas que não serão vencidas em público. Eu venci as piores das minhas batalhas. Eu venci no meu secreto, no meu quarto com meu Jesus. Tá pegando? Nem todas as batalhas se vencem em público. Algumas vitórias nascem do nosso secreto, do nosso tete-a-tete com Deus. Deus usa mulheres. Deus pode me usar, Deus pode te usar. Ele usa mulheres comuns. Tem muitas mulheres no palco. Eu não estou num palco. Eu estou agora no meu quarto, na minha cama. Mas Deus está me usando mesmo estando na minha cama, mesmo estando fora do palco. Irmãos, Deus usa mulheres comuns para feitos eternos. Aquilo que Deus fez na minha vida, que hoje eu dou testemunho, é eterno. Entenderam? O inimigo, ele entra cansado, mas não deve sair vivo. Tá pegando? Aleluia. Irmãos, algumas alertas espirituais que eu gostaria de deixar para você também. Nem toda porta aberta vem de Deus, gente. Cuidado. Nem toda paz aparente é aprovação de Deus. Irmãos, é essencial ter discernimento. E também é essencial ter discernimento no tempo de descanso. Enquanto eu estive descansada das minhas cirurgias, eu ainda estou descansando, recuperando. Eu trabalho o meu discernimento. É essencial, pessoal. Amém? Espero que você pegou a chave. Primeiro, discernimento espiritual. Segundo, posicionamento. Terceiro, coragem para agir. Quarto, usar o que está nas mãos. E quinto, finalizar o que Deus começou em você. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos olhos espirituais como o Senhor deu a Jael, que saibamos discernir o tempo, o momento e a ação correta, Pai. Arranca de nós o medo da opinião humana e nos reveste de coragem com espírito de poder, coragem espiritual, Pai. Ensina-nos, Senhor, a usar o que está nas nossas mãos para cumprir os teus propósitos. Que toda estratégia do inimigo que entrou disfarçado seja hoje neutralizada em nome de Jesus, pelo poder da obediência, Pai. Levanta mulheres posicionadas, firmes, sensíveis à tua voz e dispostas, Senhor, a agir quando o Senhor ordenar. Eu oro em nome de Jesus. E a Gólida Celeste hoje, pessoal, Deus não procura força, entenderam? Se for pela minha força, eu não conseguiria estar de pé hoje. É pela força de Deus. Deus procura obediência no tempo certo. Obediência. Se quiser, você pode. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus. Que o Senhor possa abrir seus olhos espirituais e remover toda cegueira, toda confusão e toda ingenuidade. Que o Senhor possa vos dar o discernimento de reconhecer quem é amigo e quem é inimigo. Mesmo quando ele chega disfarçado, pessoal. Amém? Pegou a chave? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, no seu grupo, nas suas redes sociais. Deixa a sua curtida e me segue para outras palavras. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Deixa seu pedido de oração também.